Origem da vida, retratando nossos parentes mais antigos. Aula 1. Por que entender as origens? Entendendo as origens, podemos compreender a formação do universo, da Terra e da vida. Com isso, podemos ter maior compreensão sobre a natureza. Entender as origens também nos faz compreender os padrões básicos dos seres vivos. Afinal de contas, o que é a vida? Estudando esse assunto, também temos possibilidade de novas descobertas, aplicação de conhecimento para novos fins. Isso acaba trazendo uma demanda por novas tecnologias e ampliando a capacidade de criação da nossa espécie. Quanto a esse assunto, há duas formas básicas de pensar. A primeira delas, que investigaremos nessa aula, é como surgem os seres vivos de maneira geral. E a segunda é como surgiu o primeiro deles. O que vamos fazer nessa primeira aula é tentar responder a primeira pergunta: como surgem os seres vivos de maneira geral, no dia a dia, no cotidiano? Existem dois tipos básicos de pensamento com relação a essa pergunta. O primeiro deles é chamado de biogênese. Segundo essa visão, todos os seres vivos originam-se de outro pré-existente. Temos uma das correntes chamada de epigênese, dentro da biogênese. Segundo a epigênese, os seres vivos vão se estruturando conforme o tempo, vão se formando. E temos também a ideia da pré-formação, ideia segundo a qual os seres vivos já estariam prontos uns dentro dos outros várias gerações. A segunda forma de pensar sobre esse assunto é a geração espontânea. Segundo a geração espontânea, a matéria inorgânica se reorganiza em estruturas vivas. Ela recebe reforço de alguns vitalistas, ou seja, aqueles pesquisadores, aqueles pensadores que imaginam que os seres vivos possuem algo de especial, possuem uma força vital. Mas também é usado para aqueles que não acreditam em vitalismo. Nesse caso, a matéria orgânica seria apenas uma particularidade da física e da química, não teria nada de especial entre os seres vivos. Note, portanto, que temos os dois tipos de pensamento dentro da geração espontânea: aqueles que acreditam no vitalismo e aqueles que não acreditam em vitalismo. E o vitalismo ele pode ser usado também para outro tipo de visão. Por exemplo, dentro da biogênese também seria possível imaginar que os seres vivos possuem alguma força especial, né? O vitalismo não é algo exclusivo, claro, daqueles que pensam em geração espontânea. E esses debates são acalorados, quase intermináveis e já vêm de longa data. Vou começar abordando Aristóteles, um dos maiores pensadores de toda a história da humanidade, um filósofo, claro. Aristóteles defendia a ideia de geração espontânea. É claro que essas figuras não foram feitas por ele, mas elas ilustram muito bem esse tipo de pensamento. Segundo a ideia da geração espontânea, os seres vivos vão se reorganizando a partir de algo não vivo ou algo morto. Dá para perceber que aos poucos vai se delineando um anfíbio, aqui um sapinho, e também um peixinho a partir de um lodo primordial. E aí, então, surgem os seres vivos. Segundo essa ideia, inclusive, havia já no século XV, ou até um pouquinho antes, algumas receitas para a criação de seres vivos. Por exemplo, para a criação de ratos, ou camundongos, no caso. A adição de algumas roupas sujas a um punhado de trigo largado no lugar escuro em 21 dias daria origem a alguns camundongos que apareciam no lugar e exatamente entre aquele punhado de trigo e de roupa suja. Segundo essa visão, portanto, nós teríamos uma geração espontânea de seres vivos. Essa ideia, ela se opõe, na visão de Aristóteles, se opõe um pouco ao vitalismo. Seria uma postura mecanicista, portanto, em que os seres vivos eles são apenas mais um desdobramento da física e da química. Não existe força vital. Então é aquilo que eu tinha dito antes. Às vezes o vitalismo pode ser usado para reforçar a geração espontânea, às vezes não. Enfim, os debates eles são bastante profundos quanto a isso.
Mas a visão de Aristóteles é que não haveria nada de especial, não existiria uma força vital. Existiria simplesmente a continuidade dos processos físicos e químicos. Por sinal, Aristóteles e os seus seguidores acreditavam em pré-formação, nos humanos pelo menos. Então, na nossa espécie, os indivíduos já estariam todos prontos, pré-formados, uns dentro dos outros, dentro dos gametas, fossem eles, segundo alguns, os gametas masculinos, segundo outros, os gametas femininos, enfim. Mas nós já estaremos todos prontos desde o início dos tempos. Vou avançar muito no tempo agora, tratando de Francesco Redi, um médico já no século XVII. O Redi ele se incomodava bastante com a ideia de geração espontânea e tentou, de alguma forma, refutar essa visão. Perceba que nessa época já se tinha um início, um princípio dos procedimentos científicos um pouco mais claros. Se é que podemos dizer que esse método científico de maneira generalizada se iniciou com Descartes, então o Francesco Redi já estaria por dentro dessas novas abordagens. Mas enfim, o Redi ele preparou um experimento um tanto simples, porque na época existia uma quantidade absurdamente grande de material orgânico exposto, e com isso havia a formação de micro-organismos e mesmo seres vivos um pouco mais visíveis, como moscas e larvas. O que se acreditava muitas vezes na época é que um pedaço como esse aqui de carne deixado exposto, em pouco tempo se decomporia e daria origem a novas formas de vida. E essas larvas seriam uma ocorrência então desse tipo de vida. O que o Redi fez foi um experimento muito simples. Ele, logo após retirada do pedaço de carne do boi, colocou esse pedaço dentro de um frasco tampado e deixou ao lado de um outro controle aberto. O que ele percebeu é que, de fato, naquele tipo de carne não crescia forma alguma de larva. Inclusive, o Redi contribuiu bastante para que se entendesse um pouquinho melhor o ciclo de vida das moscas. Essas larvas, na verdade, não passavam de formas juvenis das moscas adultas. Ele tentou ainda o experimento de uma outra forma para evitar algumas críticas que surgiam, que diziam que ele simplesmente tinha bloqueado a ação das forças vitais com a rolha. Então ele colocou uma pequena rede num dos frascos e percebeu que da mesma forma as moscas colocavam os ovos na telinha, mas apesar de ter ventilação, essas larvas não atingiam a carne. Então a carne seria incapaz de por si só originar seres vivos. Ele tentava rejeitar a ideia da geração espontânea. Um grande problema que Redi enfrentou, porém, é que ainda assim esse pedaço de carne originava, depois de um tempo, alguns fungos e bactérias. É claro que ainda não se sabia exatamente o que eram esses seres vivos na época, mas se imaginava assim que fossem algum tipo de vegetal, ainda na época de uma forma bastante precária, com os dispositivos para observação. Mas a ideia é que, de alguma forma, os seres vivos continuavam surgindo de matéria bruta. E Redi acabou morrendo sem conseguir resolver esse problema, apesar de não acreditar que de fato fosse possível a geração espontânea, né? Ele tentava rejeitar isso, mas não conseguiu, porque os fungos surgiam e as pessoas diriam que seria uma questão de tempo para que a partir dos fungos surgissem larvas e assim por diante. O debate se prolongou. Mais ou menos um século depois, o escocês John Needham era um padre católico e tentou ir mais a fundo nas investigações do Redi. Tentou fazer uns outros tipos de experimento para desprovar a ideia da biogênese. O Needham ele imaginava assim que os seres vivos poderiam surgir a partir de substâncias não vivas, de partículas inorgânicas. E então ele propôs um experimento um tanto simples, mas eficaz. E ele deixava algumas brasas embaixo do frasco para, com aquecimento, em princípio, ele conseguir destruir qualquer tipo de ser vivo que estivesse ali presente. O que acontece é que, após alguns dias, se notava o surgimento, e notem que o frasco estava fechado com uma rolha, mas após alguns dias se notava o surgimento de pequenos seres vivos, aos quais ele chamava de enguias microscópicas,
Na verdade, deveriam ser alguns flagelados, os quais ele percebia aqui dentro, então, com o movimento, com alguns instrumentos de aumento já. Então, ele basicamente conseguiu demonstrar com essa experiência que o aquecimento de uma substância nutritiva destruiria, em princípio, os seres vivos ali presentes, ou seja, não teria mais seres vivos e eles se reorganizariam a partir do que já estava morto. O curioso é que, inclusive sendo um padre, o Nidihan imaginava que os seres vivos de fato tinham algo de muito especial neles, portanto, era um vitalista, acreditava que existiam forças vitais, forças intrínsecas dos seres vivos. O problema é que com essa experiência ele acabou sendo usado por mecanicistas, o que gerou alguns conflitos internos dentro dele. Afinal de contas, ele era usado para reforçar que os seres vivos não tinham nada de especial, o que encontra suas ideias religiosas. E, finalmente, o Nidihan também acreditava na epigênese, ou seja, imaginava que os seres vivos poderiam se organizar já uns dentro dos outros, o que também dificultou um pouco a sua proposição de um corpo teórico mais robusto. E o Nidihan ele travava na época um embate teórico com o Voltaire dos mais ferrenhos. O grande problema é que o Voltaire, um grande pensador e uma pessoa bastante ilustre na Europa do século XVIII, não se dava bem com Nidihan. Os dois trocavam farpas para cima e para baixo. E a grande chance de Voltaire apareceu com um outro padre, dessa vez italiano, o Lazzaro Spallanzani. O Spallanzani tentou fazer uma experiência muito parecida com a do Nidihan, mas tentou aprimorar um pouquinho, porque ele via que tinha algumas deficiências na experiência do Nidihan. Para começar, ele lacrou melhor o tubo, o frasco, porque Spallanzani imaginava que o frasco com rolhas poderia ainda dar abertura para partículas de seres vivos presentes no ar. Então vedou completamente e aqueceu a uma temperatura mais alta que a que Nidihan usou. E, de fato, após alguns dias, não se notava a presença de forma viva alguma dentro do frasco. Nidihan não deixou barato, claro, e começou a acusar Spallanzani de erros primários metodológicos, dizendo que com tamanho aquecimento e esse total lacre, o Spallanzani simplesmente destruía as partículas vitais dentro do frasco e impedia completamente a renovação dessas partículas, o que dificultava o surgimento de seres vivos dentro do frasco. O que acaba acontecendo é que esse debate se arrastou por bastante tempo entre os dois e Voltaire contribuindo para que Spallanzani fosse melhor aceito. De fato, nessa época, a batalha começou a pender um pouquinho para o lado do Spallanzani e do Voltaire, mas sem ainda uma resposta definitiva. Além disso, Spallanzani ainda era vitalista, acreditava que existia algo de especial nos seres vivos, também pré-formacionista, imaginava que os seres vivos já existiam prontos dentro um dos outros, e tentou, inclusive, bolar uma experiência, um experimento bastante criativo para demonstrar essa forma de entender a formação dos seres vivos. Usando uma espécie de rãs, ele colocou uma calça de tecido no macho, o macho que abraça o abdômen da fêmea para que libere os óvulos e depois solta o seu sêmen por cima e assim acontece a fecundação. Isso é bastante comum entre os anfíbios anuros. Mas o que o Spallanzani fez foi colocar uma calça nesses machos. No momento da cópula, o sêmen ficaria com as suas células, com os espermatozoides retidos então nas fibras do tecido, e apenas o caldo seminal encontraria os óvulos da fêmea. Segundo o Spallanzani, isso seria mais que o suficiente para ativar o desenvolvimento dos embriões que já estavam pré-formados dentro dos óvulos das fêmeas. Essa era uma postura pré-formacionista ovista, né? De que os seres vivos já estão prontos dentro dos óvulos. A grande questão que se levantou depois dessa experiência de Spallanzani, já quase um século depois, é que a calça que ele havia preparado para esses anfíbios, de fato, apresentava diversos espaços entre suas fibras, dando total condições para os espermatozoides passearem de dentro para fora, conseguindo, claro, fecundar os óvulos. Mas na época isso foi visto como uma prova, até porque a ciência nessa época trabalhava muito com essa coisa de verdade e prova. Seria uma ciência um pouco mais ingênua, que muitas pessoas ainda têm hoje em dia.
Mas, de todo caso, com isso ele imaginava que tinha provado, então, a, a pré-formação, algo que foi rejeitado mais ou menos 50 ou 60 anos depois. E quem acabou colocando provavelmente um ponto final nessa grande discussão, ou pelo menos temporariamente arrefecendo os ânimos, foi Louis Pasteur, um microbiologista químico francês que viveu já no século XIX. Pasteur defendia a ideia da biogênese. Ele imaginava que seres vivos apenas poderiam surgir de seres vivos, mas tentou usar uma experiência que deixasse de lado as críticas do Needham, que diziam que o experimento do Spallanzani havia destruído qualquer tipo de molécula um pouco mais organizada que poderia originar seres vivos. Bem, a experiência do Pasteur foi fazer um frasco, então, com um gargalo bastante fino e tortuoso, tendo colocado previamente um pouco de líquido nutritivo. Esse líquido nutritivo era fervido e, conforme as gotículas de água se evaporavam e conforme as gotículas de água se formavam com a condensação dentro desse gargalo curvo do frasco, bloqueavam completamente o contato com o ar externo. Ou seja, basicamente o que ele tentava fazer é destruir qualquer tipo de ser vivo já presente no caldo e bloquear o contato desses com o ar externo. Dessa forma, o líquido ficava estéril por vários dias, ou seja, não apresentava a formação de seres vivos. E claro, aí viria aquela crítica básica do Needham de que o aquecimento tinha sido tão severo que impedia completamente a formação de qualquer tipo de vida ali dentro. O que o Pasteur fez foi quebrar, então, em alguns desses frascos, quebrar o gargalo deles, para que aquele ar externo tivesse contato com o líquido nutritivo. E em questão de poucos dias se notava o crescimento microbiano. Com isso, o Pasteur conseguiu definitivamente arrastar a disputa para o lado do Spallanzani e para o lado dos biogeneticistas, que acreditavam que os seres vivos podem apenas originar outros seres vivos e não a matéria desorganizada, a matéria inorgânica. O Pasteur acabou tendo um impacto fenomenal para o desenvolvimento das técnicas de higienização, tanto que um dos procedimentos mais típicos atualmente é chamado de pasteurização. Você pode encontrar isso em qualquer embalagem de leite. É um processo no qual a fervura e o resfriamento fazem com que os seres vivos ali presentes deixem de ser capazes de sobreviver. E com isso tem uma preservação, ou melhor dizendo, uma conservação do alimento por mais tempo.